E a gente recebe agora, ao vivo aqui no Poder Expresso, o Pablo Suquenic, advogado internacional, graduado em Direito com habilitação em Direito Internacional pela Fundação Universidade Regional de Blumenau. Seja bem-vindo, Pablo. Boa tarde. Olá, prazer. Olha, é muito difícil a gente entender, a gente já teve algumas conversas sobre esse assunto, mas quando fala extradição, deportação, a gente costuma confundir esses termos, né? Eu quero entender de você se essa decisão da Justiça da Itália é um passo no sentido de tornar possível a extradição ou o contrário. Bom, vamos lá. Primeiro, em relação à sua pergunta, né? No que diz respeito à extradição, ela acontece quando um Estado estrangeiro solicita a outro Estado que seja entregue determinada pessoa, porque naquele Estado ou está respondendo ao crime ou já foi condenada por algum crime. Esse é o instituto da extradição. Diferente, por exemplo, da deportação, que aí, não, via de regra, não envolve crimes. A pessoa ingressa ilegalmente num país, que na maioria dos países isso é uma infração administrativa, diante disso, ela é encaminhada de volta ao país. Então, com relação à extradição, aqui falando, cada país tem um procedimento próprio para tramitar as suas extradições, as extradições que lhes são solicitadas, né? Tem algum órgão competente para isso. Aqui no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, lá na Itália é outra instância do Poder Judiciário. Então, normalmente, quando há uma solicitação de extradição, a regra, mundo afora, é que, localizada a pessoa, a extraditanda, essa pessoa responda presa. Por quê? Pelo elevado risco de fuga, que foi o que alegou a justiça italiana, né? Em princípio, essa pessoa não é do país, pode tentar se evadir do país para tentar não responder, né? Assim que aqui no Brasil, como em muitos países do mundo, enquanto estiver tramitando o processo de extradição, a regra é que a pessoa responda presa. Ou, eventualmente, se houver alguma recomendação nesse sentido, alguma necessidade médica, alguma necessidade de outra ordem, uma prisão domiciliar. Mas, normalmente, não passa disso. A regra mesmo é presa em presídio. E o que ajuda. Vamos lá, vou reformular a pergunta aqui, vou partindo do zero aqui. Ajuda ou atrapalha o fato dela ser uma brasileira? Talvez se ela fosse italiana, poderia se considerar uma prisão domiciliar, e nesse caso, o fato dela ser brasileira dificulta um pouco? A informação que eu tenho, conversando com alguns colegas italianos a respeito, né, é de que a informação que circula é que a Carla Zambelli ela tem nacionalidade italiana. E esse parece que foi um dos motivos preponderantes da escolha da Itália para sua, enfim, para sua nova residência, por assim dizer, né? Contudo, a Itália tem entendimento jurídico diverso do entendimento brasileiro. No Brasil, brasileiro não é extraditado. Ponto. Há duas exceções no caso de brasileiros naturalizados, mas a regra é que brasileiro não é extraditado. No caso da Itália, isso é um pouco diferente. Os italianos, em princípio, não são extraditados. Contudo, para pessoas que têm múltiplas nacionalidades, como é o caso de Carla Zambelli, que é ítalo-brasileira, parece que a justiça italiana tem um entendimento no sentido de que ela não seria extraditada se a nacionalidade
italiana seria a nacionalidade preponderante. E o que determina ser a nacionalidade preponderante? Que a pessoa tem uma vida construída naquele país. Tem trabalho, enfim, fez uma carreira, tem uma vida naquele país. E não é o caso da deputada Carla Zambelli, que a construção da vida dela foi feita aqui no Brasil. Ela se encontra na Itália há poucos meses. Assim que, diante desse entendimento, colegas italianos me disseram, olha, o entendimento é no sentido de quando a nacionalidade italiana não é a nacionalidade preponderante, está aberto um caminho para que possa ocorrer uma extradição. E é importante ressaltar o seguinte, o processo de extradição, ele tem margem de defesa muito limitado. A justiça italiana não vai analisar o mérito do que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não vai reanalisar as provas, ver se realmente houve porte de armas, enfim, nada disso. Eles vão conferir basicamente o seguinte, o crime que ocorreu no Brasil tem um semelhante que esteja prevista na legislação penal da Itália? A pena que está sendo proposta pelo Brasil é compatível com as penas que são aplicadas na Itália? Ela foi nesse processo, ela foi devidamente citada, ela teve direito de defesa. Então, são analisados aspectos formais do processo. Esse processo transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Então, com esses elementos, são esses elementos nos quais a defesa da deputada Carla Zambelli pode se apegar para tentar mantê-la na Itália. Se isso não for, se esses elementos não forem atendidos, ou seja, se tudo foi cumprido pelo Brasil, não há motivos para a Itália não conceder a extradição e enviá-la aqui ao nosso país. Há a possibilidade de acontecer como aconteceu com o Robinho aqui, referendar, confirmar, homologar a decisão na Itália que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a condenação, para ter efeito no sentido de tornar possível o cumprimento da pena na Itália, ou essa manutenção da prisão dela lá é exclusivamente em caráter cautelar e com certeza vai desaguar na questão extradita ou liberta? No momento, nós estamos lidando com a questão se extradita ou não. O caso do Robinho, só para nós lembrarmos aqui rapidamente, é o que nós estávamos comentando antes. A Itália condenou o Robinho por estupro e o Brasil, de nenhuma maneira, extradita nacionais para outros países. Diante dessa situação, é que a Itália solicitou, bom, se vocês não têm como enviar o Robinho para cumprir pena na Itália, que ele cumpra no Brasil, que é o que está acontecendo. A situação atual, então, é um pouco diferente. Inicialmente, o Brasil está solicitando a extradição da Carla Zambelli e há vários indicativos de que isso possa ocorrer. Ocorrendo, caso, por algum motivo, essa extradição não venha a ocorrer, o Brasil poderá solicitar que o cumprimento da pena ocorra na Itália. Mas isso, neste momento, não está em consideração. Nem deveria também. Vamos seguir acompanhando. A gente agradece demais pela sua participação aqui no Poder Expresso. Pablo Suquenic, advogado, graduado em Direito com habilitação em Direito Internacional pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, especialista no Direito Internacional, nos ajudando a entender a questão que envolve a extradição ou não de Carla Zambelli, que por decisão da Justiça italiana segue presa por lá. Pablo, muito obrigado, até a próxima. Jesus, obrigado, uma boa tarde para você e para os espectadores.